Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva que Converte. Esse é um espaço dedicado a compartilhar as mensagens bíblicas que edificam, fortalecem a fé e nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Cremos que a palavra do Senhor é viva, poderosa e continua transformando corações todos os dias. Eu sou o pastor Caleb. É uma alegria poder compartilhar com você a reflexão que Deus colocou em meu coração. Prepare o seu coração, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é amar a Deus acima de todas as coisas. Vou ler a Bíblia em Daniel 3, 15 a 18, que diz o seguinte: Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amar a Deus acima de todas as coisas sempre exigirá posicionamento. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de uma das maiores autoridades do mundo naquela época. O rei Nabucodonosor era poderoso, temido e acostumado a ser obedecido por todos. Quando ele levantou aquela enorme estátua de ouro, a ordem era simples. Quando os instrumentos tocassem, todos deveriam curvar e adorar aquela imagem. Não havia espaço para neutralidade. Ou adoravam a estátua, ou enfrentavam a fornalha. E foi nesse momento que a fé desses jovens foi colocada à prova. O rei chega a dizer algo que revela o orgulho do seu coração. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa pergunta revela muito mais do que uma ameaça. Ela revela a arrogância humana, que tenta desafiar o poder de Deus. Quantas vezes o mundo faz perguntas semelhantes? Quem pode te livrar dessa situação? Quem pode mudar essa realidade? Quem pode te sustentar nesse momento difícil? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tinham algo muito claro dentro deles. O Deus que eles serviam era maior do que qualquer ameaça. A resposta deles ao rei é uma das declarações de fé mais impressionantes de toda a Bíblia. Eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Observe algo muito profundo nessa declaração. Eles não disseram apenas: Deus vai nos livrar. Eles disseram: Deus pode nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, continuaremos sendo fiéis. Isso é o amor verdadeiro por Deus. Muitas vezes as pessoas amam a Deus apenas pelos benefícios. Amam a Deus quando tudo está bem. Amam a Deus quando as portas estão abertas. Amam a Deus quando as coisas estão dando certo. Mas o amor verdadeiro por Deus permanece quando mesmo existe risco, pressão ou sofrimento.
Esses jovens estavam dizendo algo muito poderoso. Nosso compromisso com Deus não depende das circunstâncias. Eles amavam a Deus acima de própria vida. E é exatamente isso que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus ensinou algo semelhante em Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa que Deus precisa ocupar primeiro lugar absoluto na nossa vida. Primeiro lugar acima da reputação. Primeiro lugar acima da aprovação das pessoas. Primeiro lugar acima das pressões do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter pensado de forma diferente. Eles poderiam ter dito: vamos nos curvar apenas por fora, mas continuaremos crendo em Deus no coração. Mas eles entendiam algo importante: a verdadeira fé não se dobra diante da idolatria. Eles preferiam enfrentar a fornalha do que negar o Deus que serviam. Hoje talvez não exista uma estátua de ouro sendo levantada diante de nós, mas existem muitas pressões que tentam fazer com que as pessoas abandonem seus princípios. Pressões para comprometer a fé, pressões para seguir os padrões do mundo, pressões para se calar diante da verdade. E muitas vezes essas pressões acontecem exatamente nos lugares que mencionamos antes: no trabalho, na faculdade, no ambiente social ou até dentro da própria família. Esses lugares podem se tornar a nossa terra estranha. Mas foi exatamente na terra estranha que Deus levantou esses jovens como testemunhas do seu poder. Isso nos ensina algo muito importante. Deus não nos coloca em determinados lugares por acaso. Talvez o ambiente onde você está hoje seja difícil. Talvez sua fé seja questionada. Talvez seus valores sejam desafiados. Mas pode ser exatamente ali que Deus quer manifestar a sua glória através da sua vida. Voltando à história, sabemos o que aconteceu depois dessa declaração de fé. O rei ficou furioso, mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Isso nos ensina outra verdade espiritual. Ser fiel a Deus nem sempre evita a fornalha. Às vezes, a fidelidade nos leva diretamente para dentro dela. Mas existe uma diferença enorme. Quando alguém entra na fornalha sozinho, ela destrói. Mas quando alguém entra na fornalha com Deus, ela se torna lugar de milagre. A Bíblia nos conta que aqueles jovens foram lançados, amarrados dentro da fornalha. Mas algo extraordinário aconteceu. O rei olhou para dentro do fogo e disse: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Então, ele continua dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer dano algum. E ele concluiu: e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Deus não apenas livrou aqueles jovens, ele entrou na fornalha com eles. Isso nos ensina algo maravilhoso sobre o Senhor. Deus nem sempre nos livra da fornalha, mas ele sempre nos livra dentro da fornalha. Ele caminha conosco no meio da prova. Ele nos sustenta quando tudo parece impossível. Ele transforma momentos de dor em testemunhos do seu poder. E quando aqueles jovens saíram da fornalha, a Bíblia diz algo impressionante. O fogo não teve poder sobre eles. Os cabelos não foram queimados.
As roupas não foram consumidas e nem cheiro de fogo havia sobre eles. Esse é o resultado de uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas. O mundo percebe quando alguém permanece fiel. E naquele momento, o próprio rei Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus de Israel. Aquilo que começou como perseguição terminou como testemunho. E essa história continua nos ensinando 3 grandes verdades para a nossa vida hoje. Primeira lição: amar a Deus exige coragem para ser diferente. Nem sempre será fácil permanecer firme nos princípios cristãos, mas quando decidimos honrar a Deus, Ele honra aqueles que permanecem fiéis. Segunda lição: a fidelidade de Deus vale mais do que qualquer aprovação humana. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolheram agradar a Deus em vez de agradar aos homens. Terceira lição: Deus está presente mesmo nas fornalhas da vida. Talvez alguém esteja passando por uma fase difícil agora, uma fase de prova, uma fase de pressão, uma fase de desafios. Amar a Deus acima de todas as coisas significa viver fé que permanece firme em qualquer circunstância. Uma fé que não se dobra, uma fé que não negocia seus princípios, uma fé que continua confiando em Deus, aconteça o que acontecer. E quando vivemos dessa forma, nossa vida se torna um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Senhor. Se essa mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido a sua caminhada com Deus, se esta palavra abençoou a sua vida, compartilhe com as outras pessoas. Pois quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas e transformadas. Aqui em nosso programa, trabalhamos para que Hebreus 4:12 seja o nosso direcionamento. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Continue acompanhando os próximos episódios da Palavra Viva que Converte, sempre trazendo novas reflexões e uma porção viva da Palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.